quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vista. Glória a Deus! Não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus! Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Eu quero que a igreja repita comigo o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Levante agora a tua espada para o alto aí. Cadê os cristãos que andam com a Bíblia? Cadê os crentes que ainda carregam a Bíblia? Levanta aí a tua Bíblia. Vamos agora falar com o nosso Deus, pedir a direção do Espírito Santo aqui nessa noite. Oricanda, lavasuricanda, lavassurianda, lamanaia. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, Deus grande, Deus eterno e soberano, Deus altíssimo, fiel e verdadeiro, justo. Aqui está o teu povo unido, reunido aqui neste lugar, Senhor, em uma só fé, em um só propósito, que adorar o teu nome em espírito e verdade. Recebe nesta noite a adoração da tua igreja, Senhor. Venha falar aos nossos corações aqui nesta noite. Espírito Santo, revela a tua palavra para cada coração aqui. Que ninguém saia desse culto sem ouvir a tua voz. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem receber a mensagem a qual o Senhor tem para o nosso coração. Usa-me, Senhor. Oricanda, lavassuricanda, lavassurecanda, lamanaia. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, Senhor da glória. Que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, em nome de Jesus. Oh, glória. Pode sentar. Aleluia! Adore o nome de Glória Jesus. a Deus! Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria, nesse momento, da sua atenção para a palavra de Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então você vai ouvir o que Deus tem para a tua vida aqui hoje. Deus! Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a última igreja da Ásia Menor. Essa igreja que foi duramente criticada por Jesus por não ser nem fria e nem quente. A única igreja que não recebeu elogios, somente repreensão. Aleluia! Essa igreja é a igreja de Laodiceia. Jesus ele enviou 7 cartas para as igrejas da Ásia. E nós vamos entender como que essas cartas chegaram até essas igrejas. Naquele período, naquele tempo, a igreja estava passando por um período de grande perseguição. Aleluia! Mas eu estou falando de perseguição. Não é aquilo que muitos chamam hoje de perseguição, quando estão sofrendo uma lutazinha na igreja e já é motivo para se desviar, para sair, para querer largar tudo. Aleluia! Eu falo de perseguição, de martírio, de derramamento de sangue, cristãos sendo levados para a arena para serem devorados pelos leões, cristãos que foram queimados vivos. Sabe por quê? Sabe por qual motivo? Simplesmente por assumirem o compromisso de servirem a Deus. Quando a gente olha para o livro dos mártires, não sei se alguém aqui já leu. Quem já leu? Aleluia! Vocês precisam ler. Quando a gente vê o livro dos mártires, a gente vai ver histórias marcantes de cristãos
Esse homem, ele era um bispo que liderava uma comunidade cristã num período em que ser cristão era uma sentença de morte. E o imperador Trajano, ele exigiu que Inácio renunciasse à sua fé e negasse a Jesus. Ele disse para o imperador: eu prefiro morrer devorado pelos leões do que negar a Jesus. Então levaram Inácio para Roma, e ao chegar ali no Coliseu, entrando na arena, uma plateia, uma multidão muito maior do que essa que está aqui hoje, já guardavam aquele homem, porque naquele tempo, irmãos, o cristão, quando era morto, aqueles que odiavam os cristãos, eles vibravam, era como se fosse um espetáculo para eles. Então estava ali uma plateia para assistir à morte de Inácio. Inácio vai entrando ali, ele foi sentenciado a morrer estraçalhado, devorado pelos leões, e a multidão está ali também querendo assistir à morte, querendo vibrar, porque para eles cada cristão que morria era uma vitória, era precioso para eles. Quando um cristão morria, só que o que eles não sabiam é que cada cristão que morria também, a morte de cada um deles era preciosa aos olhos do Senhor. Porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 116, verso 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então Inácio, ele está indo com muita satisfação. Não pensa que os cristãos naquele tempo, eles morriam murmurando, eles iam reclamando, era um prazer. Eles caminhavam porque eles tinham certeza que a partir daquele momento acabaria o sofrimento, acabaria a perseguição, acabaria a sua morte. Enquanto eu prego aqui, eu quero que vocês vivam comigo essa mensagem, porque quem sabe depois dessa mensagem você não vai mais murmurar da tua luta. Glória a Deus. Você não vai mais reclamar da provação que você passa. Você não vai mais querer desistir. Você vai seguir firme. Quando Inácio vai entrando na arena, lá se vem, vão soltar os leões que estão famintos, de muitos dias sem se alimentar. Mas naquele momento ainda dá tempo de Inácio gritar: só o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Inácio enfrentou o seu destino, que foi morrer comido pelos leões, mas ele não negou a sua fé. Nós temos um outro exemplo bastante conhecido também, talvez vocês já conheçam, a história de Policarpo, que também era um bispo, que liderava uma comunidade. Esse homem foi responsável de atrair uma multidão de pessoas para o reino de Deus. E ele começou a sofrer grandes perseguições. E esse homem, por ele não querer declarar que César era o Senhor, ele foi também sentenciado à morte. E quando levaram Policarpo perante o imperador, na tentativa de dar-lhe uma oportunidade, ele propôs para ele: nega a Jesus e nós te salvaremos da morte. Você sabe qual foi a resposta dele? Há 86 anos eu sirvo a Jesus e nem o mal
disse: esse fogo pode me queimar por 1 hora, mas logo ele vai se apagar. Mas o fogo do juízo por vir será eterno. Então, aleluia, morreu, mas ele não negou o nome de Jesus. Aleluia. E você quer desistir por quê? Você quer parar por quê? Por que você quer desistir? Talvez você esteja pensando, irmã, mas não tem que estar na Bíblia essa história. Me prova na Bíblia que os cristãos morreram de forma tão cruel assim. Se você ler a Bíblia, quem sabe quem que foi o primeiro mártir? Quem sabe, que eu quero saber se vocês estão lendo a Bíblia. O primeiro mártir da Bíblia aí. Cadê os irmãos que estão lendo a Bíblia aí? Quem foi? Estevão, depois de um lindo discurso que ele fez, ele foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado até a morte, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Estevão morreu glorificando ao Senhor e viu o céu aberto. A prova de que a morte do cristão é preciosa aos olhos de Deus. Quando um cristão fiel morre, o céu se abre para lhe receber. O céu se abre para lhe receber. Aleluia. Tiago morreu decapitado. André foi martirizado. Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo. E ele disse: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Era prazer, sofrer, morrer por amor a Cristo. Bartolomeu, segundo a tradição, colocaram ele vivo dentro de um saco e lançaram no mar. Filipe, ele foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança que o transpassou. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele foi decapitado. Paulo, quando morreu, antes da sua morte, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora a coroa da justiça me aguarda. Essa é a esperança do cristão. Por isso não desista, meu irmão. Aleluia. João Batista, ele foi preso, colocaram ele na prisão e depois degolaram, tiraram a sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele pregou contra o pecado de Herodes. Você sabe qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. A pregação de João Batista era: basta de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Sabe qual era o resultado dessa pregação? Almas sendo batizadas no Rio Jordão. Almas que se convertiam e eram batizadas por ele. João, então, foi morto. Aleluia. Todos os apóstolos morreram, exceto João, o apóstolo. O apóstolo João, segundo a história, colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente ele sobreviveu, porque Deus tinha um propósito com ele, de trazer a revelação do Apocalipse.
E o que me chama a atenção é que o Filho do Homem estava no meio daquelas 7 igrejas. E você vê as igrejas da Ásia, apenas uma foi encontrada perfeita diante de Deus. Mas Jesus estava no meio das 7 igrejas. Significa que Jesus não está se importando com placa de igreja. Ele pode estar aqui na Deus e Amor, pode estar na Quadrangular, pode estar na Assembleia de Deus, pode estar na Batista. Ele está em todas as igrejas. João viu ele no meio dos 7 castiçados, no meio das 7 igrejas, porque a igreja para Jesus é uma só. No dia do juízo não vai ter essa separação. Assembleia de Deus para cá, Deus e Amor para cá, não. Nós somos uma igreja só. Quando João olha para aquele varão, ele descreve as características da sua roupa, como ele estava trajado. João, ele vê que aquele varão está trajado com uma veste branca comprida até os pés, que significa o símbolo do sacerdote e o seu poder de julgar. João vê que ele tem também um cinto de ouro, simbolizando o seu juízo sobre a terra, o qual ninguém escapará. João vê que os seus cabelos é branco como a branca lã, que simboliza a sua eternidade e a sua pureza. João vê que os seus pés é semelhante ao latão reluzente, simbolizando o seu poder sobre o inimigo. João vê que os seus olhos é como chama de fogo, que revela a sua capacidade de penetrar todas as coisas. Hebreus capítulo 4, verso 13 vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de tratar. João vê que da sua boca sai uma voz como um som de muitas águas, simbolizando o poder da sua palavra. Jeremias 23, 29, a minha palavra é como fogo, é martelo que esmiuça a pedra. João vê que da boca daquele varão saía uma aguda espada de 2 fios, para ferir as nações da terra, que com vara de ferro ele governará. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. João vê que o rosto daquele homem brilhava como a luz do sol, quando na sua força resplandece, simbolizando que ele é o sol da justiça e a salvação, conforme está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 2, que ele é o sol da justiça. Diante de toda essa glória, quando João ele vê toda essa glória, ele cai nos seus pés como se estivesse morto. Aí o Senhor diz: João, não temas, eu sou o primeiro, o derradeiro, o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte no inferno. Ele está aqui nessa noite. O que viste, João? Escreve e envia as igrejas da Ásia. Aí João vai e faz as cartas e envia para as igrejas da Ásia. Essas cartas foram endereçadas
vossos pastores e sujeitai-vos a elas, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então os pastores vão dar conta, mas a ovelha tem que fazer o quê? Obedecer. Obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porque se você não é ensinado pelo teu pastor e você está no erro, o teu pastor vai dar conta. Agora, se o teu pastor ensina e você não quer obedecer, as mãos deles estão lavadas. Amém? Então, aquelas cartas foram enviadas aos anjos de cada igreja. E quando a gente olha para as cartas, a gente vai ver que todas elas começam. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve a mesma coisa. Para todas as igrejas, o Senhor lhe diz assim: eu sei as tuas obras. Eu sei. É por isso que ele está no meio da igreja, porque ele está vendo tudo o que acontece. Ele diz: eu sei as tuas obras. De mim tu não esconde nada. Tu pode esconder do teu pastor, mas eu estou vendo. Eu sei as tuas obras. Aleluia. Para todas as igrejas, ele diz isso. Quando a gente lê as cartas, a gente vai ver que para todas as igrejas, ele vai fazer uma promessa. Como por exemplo, ao que vencer, e farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, e darei um nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então todas as igrejas vão receber uma promessa. Todas as igrejas, elas também vão receber uma advertência. Assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quando a gente vê as 5 igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo e Tiatira, essas 5 igrejas, elas vão receber elogios de Deus e elas vão receber repreensão. O texto começa sempre assim: o anjo da igreja que está em Éfeso escreve: eu sei as tuas obras. Aí o Senhor começa elogiando. Aí depois ele vem trazendo a repreensão: mas eu tenho contra ti que tu deixaste as tuas primeiras obras. Mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Então ele começa elogiando essas 5 igrejas, depois ele vai repreendê-las. Quando chega na 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer para ela: eu sei as tuas obras. Tu tens pouca força, mas tu não negaste o meu nome. Este diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa igreja, ela vai receber só elogio, ela não tem repreensão nenhuma. Agora, quando chega na igreja de Laodiceia, que foi a igreja que nós lemos, essa igreja, ela não recebe um elogio de Deus. A maneira como Jesus trata a igreja de Laodiceia é uma forma pesada. Aí tem gente que diz assim: Jesus não fala assim não. Jesus é mansinho. Jesus não fala duro. A igreja de Laodiceia foi chamada por Jesus de desgraçada, miserável, cega e despida. Essa igreja, ela só recebeu repreensão. Ela não recebeu elogio nenhum de Deus. Aí o Senhor começa se apresentando para a igreja de Laodiceia como um amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Quem deras que tu fosses frio ou quente, mas
autossuficiência. Ela dizia assim: sou rica, abastada, não tenho falta de nada. Era uma igreja orgulhosa. Ela queria seguir os mesmos costumes e padrões daquela cidade que ela vivia, que era rica e poderosa. E você sabe que nós, como cristãos, nós não podemos seguir o mesmo padrão do mundo. O nosso caminho tem que ser diferente. O nosso destino é mundo. O destino do mundo. Mas aquela igreja, ela queria se igualar nos mesmos padrões e costumes daquela cidade. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela não conseguia enxergar o seu próprio pecado. Ela estava acomodada na sua prepotência espiritual. E quando ela olhava para ela e dizia: eu sou rico, abastado, realizado, o Senhor enxergava aquela igreja como miserável, como pobre, como cega, como despida. Infelizmente, assim tem muitos cristãos que estão na mesma condição da igreja de Laodiceia, que acham que não precisam mais de nada. Eu não preciso mais orar, porque eu já orei muito nessa vida. Eu não preciso mais congregar, eu não preciso participar do culto de ensino, eu não preciso mais fazer isso ou aquilo. É morna. Jesus está enjoado da igreja de Laodiceia a ponto de vomitar da sua boca. Brincando, aleluia. Jesus, Ele quer dar uma chance para essa igreja. Apesar da situação daquela igreja, depois de Jesus ter revelado a sua situação espiritual, Ele quer dar uma oportunidade. Oh, glória a Deus. E Ele diz para aquela igreja: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, Aleluia. para que te riquezas, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Unja os teus olhos com colírio, para que vejas. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela foi considerada por Jesus como uma miserável. Porque por mais rica que uma pessoa seja, ela não pode comprar a bênção da salvação. Por isso que Isaías 55:1 vai dizer: vós que tendes sede, vinde às águas. Aleluia. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. A salvação é gratuita para aquele que quiser. É de graça. Você tem sede, venha. Você quer comer, você quer beber, venha, porque é de graça. Aleluia! Apesar das condições espirituais daquela igreja, o Senhor não quer perdê-la. Não quer perdê-la, e por isso Ele diz para aquela igreja: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Aleluia! Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz Glória a Deus. e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Jesus está dando uma oportunidade. Jesus está dando uma chance aqui nessa noite.
dizendo: eu estou a ponto de vomitar. Eu estou enjoado. Mas Ele está aqui hoje não é só para lançar o teu pecado ou o meu pecado no nosso rosto. Ele está aqui dizendo: estou te dando uma chance. Estou batendo na tua porta. Entra, te arrepende, me dá uma oportunidade para que a tua alma não pereça. É contigo, crente, que Jesus está falando. É comigo, crente, que Jesus está falando. Se arrependa, arrependamos nós dos nossos pecados, das nossas más obras, para que o Senhor não nos vomite da sua boca. Glória a Deus. Como em todas as cartas, Jesus, Ele finalizou com uma promessa para a igreja de Laodiceia. Ele também fez uma promessa. Glória a Deus. Mesmo na condição que ela se encontrava, Ele fez também uma promessa. Ele disse para a igreja: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E essa promessa é para a igreja de Laodiceia. Se tem alguém aqui que é da igreja de Laodiceia, essa promessa é para você. E você se sente hoje nessa condição. Não é frio e nem morno, não é frio e nem quente, é morno. E você sente que você está, que você se enquadra nessa igreja de Laodiceia. Calma, porque hoje aqui ainda não é um julgamento, não. É só uma advertência. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar. É tempo, aleluia, de se reconciliar. É tempo para um novo avivamento na sua vida. Leva a vassoura e canta na vassoura, fica de pé em nome de Jesus. Leva a vassoura. Hoje o Senhor vai vomitar. Ou vai. Aleluia. Hoje o Senhor, Ele vai soprar na igreja de Laodiceia. Se você abrir a porta do teu coração, porque Ele está dizendo: eu estou batendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele comigo. Ele finalizou aquela mensagem dizendo: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lamanagassurianda, lamanagassurianda. Remanda, labassuri,